Olá galera, esse é mais um vídeo aula que eu vou explicar sobre alicate amperímetro digital. Para que serve um alicate amperímetro digital? Para que serve isso? Bem, por si só ele tem várias funções. A primeira função já vou demonstrar para vocês, que é a função de leitura de amperagem, de trabalho. Nesse caso, 200 ampere, ele vai de 200 ampere a 1000 amperes. E se eu quiser saber quantos amperes estão passando nessa fase, eu faço esse movimento e o display vai me acusar quanto está. Como essa sala que eu estou fazendo, ela está desativada, porque eu estou, se vocês lembram, eu estou confeccionando os PCs, todo esse processo ele está desenergizado. Então eu preferi fazer essa videoaula demonstrando a funcionalidade do aparelho nos barramentos de fase, nos barramentos de terra, de neutro e nas saídas, que são aonde vão alimentar os armários, né? Esse é um disjuntor aqui atrás. Então a amperagem ela é vista desta forma. Não esqueçamos, eu coloquei 200 amperes, né? E vai dar a leitura de amperagem. Porém, se eu quiser medir tensão com ele, nós vamos fazer esse movimento, que é com as ponteiras num borne de neutro e num borne de fase, né? E ele vai dar a leitura de tensão que existe aqui. Tá bom? Posso ler também fase para fase. Posso ler fase para fase. Nesse caso aqui. Que vai me dar, dependendo da chegada, vai me dar a leitura fase para fase. Porém, nunca se esqueça de colocar em alternada, né? Porque nós temos também a contínua. Em nenhum desses locais há tensão contínua, e sim tensão alternada. O que é uma tensão contínua? É aquela que, depois de passar por um transformador, vindo de baterias, né? Passando por baterias, ela entra alternada e sai contínua. Um exemplo são os no-breaks de PDVs, de supermercados. Elas têm uma linha contínua. E o que é uma linha contínua? É uma linha estabilizada. Não há, como vocês sabem, a ciclagem de 0 a 100 e 100 a 0. Ela é, como o nome já diz, contínua, né? Porém, eu estou explicando sobre o aparelho, sobre tensões alternada e contínua. Deixo no próximo vídeo, né, galera? E esse aparelho também faz essa função de ohm, resistência e continuidade. Ohm, OHM, resistência. O que é continuidade? Continuidade é um ponto comum entre dois pontos. Se eu posso estar a 1 km de distância de um cabeamento, e se não tenho como medir, obviamente que tem que estar desenergizado. Não tenho como medir para saber se aquela fase corresponde à fase de entrada ou à fase de saída de um outro determinado local.
Não estando energizado, obviamente, porque senão vai queimar o aparelho imediatamente, é queimado o aparelho. Se houver tensão, queima o aparelho no teste de continuidade. Simplesmente vai haver isso. Entende? Aqui já está acusando que é comum. Mas o que significa isso? Significa que um fechamento de circuitos, se houver um erro entre fechar fase e terra, e no meu quadro eu fizer essa leitura e acusar, como aquele sinal, como esse sinal, ou até mesmo o display acusar a leitura, ó, tá vendo? Acusou, tá vendo? Agora aqui, se houver algum, tá zero, não houve nenhum tipo de leitura. A mesma coisa aqui. Eu jamais ligo em uma instalação elétrica, eu deixo passar para energizar os meus DINs, meus disjuntores, antes de fazer o teste de fechamento. Por quê? Em algum momento eu posso ter cruzado fase neutro, fase terra, né? Algum momento desse, e até mesmo terra e neutro. E estando no meu quadro, como vocês já viram alguns vídeos de quadro, né, QDLs, fazendo esse tipo de leitura, eu tenho esse tipo de leitura, fazendo essa puxada, eu sei que realmente nenhum ponto da minha instalação, no quarto, na sala, na cozinha, no banheiro ou em qualquer outro ponto da residência, eu inverti ou cruzei fase e neutro. Porque se nesse momento eu energizar, vai haver um curto imediatamente, ó, viu? Vai haver um curto. Se esse som ou se essa leitura se fizer aqui nesse ponto, na sua casa, na sua residência, dentro do seu QDL, você fechar esses dois pontos e acusar a leitura, é porque há um curto fechado ou um cruzamento de fase e neutro em seu circuito. Então, por isso que nunca se deve energizar o circuito de disjuntores de passagem para a casa, o exemplo, a sala, para o quarto, para a cozinha, para ficar bem legível isso, sem antes fazer cruzamentos. Um exemplo, fase e neutro, fase e terra e também fase e fase. Se eu tocar aqui e houver leitura, tá vendo? São duas fases diferentes, R, S e T. Se eu tocar com minha ponteiro, vocês conseguem observar isso? Nesse momento, desenergizado, eu estou dizendo que é na saída, né, galera? É isso aí. Se eu tocar na saída, nesse exemplo aqui, e acusar como na saída, quer dizer, fases diferentes. O que está acontecendo nesse momento aqui? É esse exemplo que eu queria dar para vocês, ó, tá vendo? Se nesse momento estivesse energizado, se eu estivesse fechado, esse disjuntor fechado, e se tivesse energia passando, haveria um curto-circuito instantaneamente, porque está dizendo que o R e o S eles estão, ó, cruzados. Mas por que está acontecendo isso nesse momento aqui? É porque essas fases, essa fase R, S e T, elas estão indo para os armários, como eu falei para vocês, né? Lembra? E provavelmente estão se encostando lá, estão havendo contato entre as duas, entre esses dois bornes lá dentro. Como não há energia, não está energizado, não existe tensão na linha, isso só vai acontecer
depois de todos eles estarem bornes. Então eles estão encostados apenas um no outro. Esse exemplo é um exemplo prático de vocês verem o perigo que há de um fechamento incorreto dentro de uma residência, porque nesse momento, duas fases cruzadas num circuito dentro da laje, obviamente dentro da tubulação, quando eu energizar, simplesmente vai estourar, bum, vai haver aquele barulho, vai haver aquele centelhamento, né? vai haver o arco, né? O arco voltaico, e se for determinadamente o tamanho da bitola da fiação, ou a passagem de amperagem sobre ela, 150, 200 amperes, o que vai acontecer? Vai acontecer uma grande explosão, quer dizer, praticamente vai haver um centelhamento do arco grande, um alto grau, e um retrato, como se diz. Vai cegar quem estiver na hora, a pessoa vai ficar tonta, e aí que está o grande problema do curto, da explosão. Garanto para vocês, se eu for lá no outro quarto e desencostar desse que está lá encostado, porque eles estão soltos, esse som não vai mais existir. Vai acontecer esse som aqui. Nenhum. Vai haver ausência de som. Não vai ter nada. Então esse foi um exemplo prático. Foi até bom ter acontecido isso nesse momento aqui, não me entendam mal, para que vocês vissem o perigo que há entre uma fase R, um S e um T cruzadas em uma instalação elétrica dentro da sua residência. No momento que se energizar, vai haver o curto imediato. Então, antes de energizar, sempre deve-se cruzar fase terra, fase neutro, fase terra, fase e fase, RS, ST, RT. E esse aparelho, ele tem todas essas funções. E também tem aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, chama-se resistência. A resistência do material. Vamos ver se ele vai dar alguma leitura. Realmente não deu nenhum tipo de leitura, que eu coloquei 2000 mega ohm, que é muita coisa. Mega ohm, como é falado. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham compreendido o que é um alicate amperímetro, para que ele serve. O teste de continuidade só pode ser feito com o local, o circuito desenergizado, e antes de passar energia para alimentar tomadas, lâmpadas, televisão, num quadro de confeccionamento, quando você acaba de fazer o quadro, você faz toda essa checagem para que você evite acidente. Galera, tá aí, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.